Bom dia, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Sorveteiro Raiz. Meu nome é Eduardo e o tema de hoje que a gente vai conversar é sobre custos, tá? Custos de produto. Como a gente consegue calcular os custos de tudo que nós produzimos ou vendemos. É muito importante a gente saber, tá? Mas antes da gente falar sobre esse assunto, curte o nosso canal, se inscreve aí no YouTube, a gente está no Facebook, está no Instagram e toda semana a gente está colocando bastante conteúdo exclusivo aí para a gente, como a gente mantém a nossa sorveteria lucrativa, tá? A ideia é fazer a nossa sorveteria lucrar o ano inteiro, que é possível fazer, tendo boas estratégias, boas técnicas e tendo total controle do seu negócio, tá bom? Então segue a gente lá no Instagram, no Facebook. Se gostar do conteúdo, compartilhe, isso ajuda muito. O algoritmo entende que o nosso vídeo está sendo, o pessoal está gostando e ele acaba divulgando para mais pessoas, ok? Eu conto com a colaboração de vocês. Então vamos lá, como é que a gente vai calcular o custo do nosso sorvete? Por que a gente tem que calcular o custo? E aí, quando eu penso em custo, eu lembro muito de um conhecido, de um cliente na época que ele ficava numa cidade aqui próxima. Nunca ouvi falar o nome, eu nunca vou falar o nome das pessoas que a gente dá de exemplo aqui, até porque eu não pedi a autorização deles. Mas assim, como eu já falei para vocês, o meu sogro ficou durante alguns anos vendendo produtos de sorvete, né? Ele era representante comercial de algumas empresas. E aí, cara, eu fui com ele um dia numa cliente, essa cliente vendia muito bem, e ela ficava no centro de uma cidade. Ela tinha sorveteria por bola, e, né, bastante freezers, uns 3, 4 freezers, ela tinha pote, picolé e ela vendia bem, cara. E o marido dela não fazia muito parte da operação. E aí, não sei, por cargas d'água lá, o marido falou, vou começar a trabalhar com você. E cara, e o marido encanou numa maquininha soft, maquininha de casquinha soft. E falou, pô, aqui é o centro, passa muita gente, pô, nós vamos vender bem o sorvete. E aí, cara, eu sei que eles colocaram essa maquininha soft. Passou um período, eu fui com meu sogro, a gente voltou lá, eu ia só de sopetão, só para ir junto com meu sogro. E essa mulher tava brava, cara, mas tava brava com o marido. Mano, ela tava xingando o marido pra gente, tava nervosa, cara, porque o que aconteceu? O marido viu aquela oportunidade, ele em outros lugares na cidade, em outra cidade no centro, e viu o cara vendendo soft pra caramba. Aí o carinha falou pra ele, na época, um sorvetinho soft custava R$2, o carinha falou pra ele assim, não, cara, custa 20 centavos pra gente, eu vendo a 2. O carinha na época falou assim, eu vendo 200, 300 casquinhas por dia, e me custa 20 centavos, eu vendo a 2. Na hora o cara fez a conta e ele falou, porra, cara, isso é um negócio da China, eu preciso fazer. E aí ele teve a fantástica ideia de colocar uma maquininha soft na frente da loja da esposa, junto da loja, né? Bem na entrada da loja. Por fim, o que aconteceu? Ele começou a vender casquinha, eles vendiam um tanto bom de casquinha, mas o faturamento dessa cliente e o lucro despencou. Por quê? Porque essa cliente vendia por bola. Na época, acho que era R$3,50 ou R$4 cada bola ela vendia. E ela vendia muito bem. Os clientes começaram a comprar a casquinha de R$2, eles começaram a comprar a casquinha e não compravam mais a bola. Então o faturamento dela praticamente caiu pela metade, porque um cara que ia lá pegar uma bola que custava R$4, que era o produto mais barato, mais em conta que ele tinha, começava a pegar a casquinha. Ela simplesmente não vendeu mais sorvete. Entendeu? Então ela teve um prejuízo. E o cara na época achando que, pô, tinha feito um negócio da China, porque tava bastante gente pegando a casquinha. O que essa informação passa pra gente? Por que ele colocou a casquinha lá? Ele falou assim, pô, custa 20 centavos. Ela falou, eu compro a calda pronta, eu não sei, não lembro nem se na época fazia a calda, porque quem mexe com soft aí, antigamente, não é tanto tempo assim não. Olha como que era o mercado. Para você fazer um produto soft, você tinha que ter um liquidificador, para você preparar a sua calda, manter numa geladeira refrigerado, aí você levava para o lugar e colocava na cuba da maquininha. Aí depois começaram a criar um pó-sabor, era um pó-sabor, desculpa, uma base em pó, que aí o cara adicionava simplesmente, eu não lembro agora se era leite ou água, não lembro como que era a formulação do pó, ele simplesmente tinha um liquidificador, dispensou a geladeira ou o freezer,
né? Porque não precisava manter nada refrigerado, ele simplesmente tinha um liquidificador e aí ele misturava esse pó com água ou com leite e dava o sorvete de baunilha ou de chocolate. Ele jogava lá na máquina. E aí, de uns anos para cá, veio essas empresas grandes aí que criaram já a base pronta, líquida, né? Que veio num saco, igual um saco de leite, um pouco maior, acho que é 2,5 kg, alguma coisa assim. Você simplesmente corta e joga na máquina, tá? Não precisa mais ter geladeira, não precisa ter liquidificador, ficou as coisas muito mais fácil, muito mais automatizadas, né? Mais funcionais. Tá? O mercado é assim, gente, o mercado ele vai criando opções de acordo com os problemas que ele vai encontrando. Então, qual que era o problema? Pô, cara, para mim ter uma máquina, eu tinha que ter uma geladeira do lado, um freezer, para mim preparar o meu produto, um liquidificador. Aí o cara já pensou em fazer o pó para ele tirar o freezer, aí só o liquidificador. Aí agora já tem a calda pronta, não precisa de nada. É só cortar o saquinho e jogar dentro da máquina. Só que esse cara, quando ele quis colocar a máquina dele lá, o que ele pensou? Ele falou, pô, custa 20 centavos, eu vendo a 2, eu tô ganhando 1,80 por casquinha. Pô, vezes 10 eu tô ganhando, meu lucro tá excelente. Pô, eu vou colocar. Só que ele não levou em consideração os custos fixos que tem na loja dele. Porque para a pessoa manter uma loja, ela tem o que? O aluguel, ela tem mão de obra, ela tem energia, ela tem água. Então essa casquinha não custa só 20 centavos. Vocês conseguem entender qual que é o problema da gente fazer o custo somente em mercadoria? Fica muito complicado a gente fazer desse jeito. Não é a maneira certa. A maneira certa de a gente fazer o custo do nosso produto é o custo da mercadoria mais o custo fixo mais os custos variáveis, e a gente vai, a partir disso, a gente vai chegar no custo do nosso produto. Por que que a gente tem que ter esse custo? Por que ele é importante fazer? Porque ele é a base de tudo, cara. Como é que você vai conseguir precificar o seu produto se você não sabe quanto ele custa? Se você vai, eu quero trabalhar com uma margem de 50% de lucro. Tá, mas você não sabe como custa, como é que você vai conseguir calcular essa margem? É impossível, cara. Como é que você vai conseguir fazer uma promoção? Pô, tô vendendo meu picolé 2 lá, vou fazer promoção agora 50 centavos. Pô, mas na hora que você fazer o custo, seu picolé custar 60, cara, você está dando prejuízo. Então você precisa ter tudo isso na ponta da linha. Porque aí você vai saber como você pode fazer uma promoção, se você pode dar um desconto para o seu cliente, né? Se é uma revenda, se você tem uma loja, preço final, né? Seria cliente final. Eu produzo para mim mesmo e vendo para o meu cliente final. Pô, eu tenho que trabalhar com uma margem de lucro maior. Agora, se você está fazendo uma revenda, você está só produzindo sorvete para você vender para outro cara que tem uma sorveteria para ele revender para o cliente final. Cara, essa margem de lucro é um pouco menor. Não dá para a gente ter uma margem de lucro tão grande vendendo para o consumidor final e revendendo o sorvete pro cara revender para o consumidor final. Né? A gente chama, quando a gente vende direto para o cliente, a gente usa B2C, né? Seria em inglês Business to Customer, seria negócios direto para cliente. Quando a gente vai de negócio para negócio, então eu tenho uma empresa, eu estou vendendo para outra pessoa que tem uma sorveteria. Seria B2B, Business to Business, negócio para negócio. A gente tem uma margem de lucro menor, porque consequentemente, se a gente está trabalhando desse jeito, a gente provavelmente tem maior volume, a gente consegue produzir mais. Então, uma empresa que produz mais, que é maior, o custo fixo dela, proporcional, é menor. Então dá para ele trabalhar em outras margens de lucro, com outro preço final. Mas o custo continua sendo custo. Tá? Não tem como a gente precificar nada, não tem como a gente calcular a margem de nada se a gente não souber o custo. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer esse custo do nosso produto? Então vou te dar um exemplo aqui. Eu estou fazendo açaí. A gente está produzindo açaí hoje lá embaixo. Lá. E é o seguinte, como é que eu faço o pessoal chama muito de CMV, custo de matéria-prima vendida, né? CMV. Eu chamo de custo de matéria-prima, para a gente saber o que é isso. São todos os ingredientes que vão no nosso produto, inclusive a embalagem depois de pronto. Então, vamos lá, eu vou fazer o meu açaí, certo?
O açaí nosso, aqui no nosso caso, nós vendemos em pote de 1 litro, em caixa de 5 litros, em balde de 10 litros e na loja é vendido por quilo, certo? Self-service. Então tem um freezer lá, o cara vai pegando. Então, como nós fazemos esse custo? Só de matéria-prima. Então eu vou pegar lá tudo na minha receita. Na minha receita vai açaí, vai o estabilizante, vai os açúcares, vai o aroma de guaraná, vai o extrato de guaraná. Tá, então eu coloquei minha receita. A gente produz aqui de 300 em 300 quilos quando a gente vai fazer o açaí. Então eu peguei minha receita, eu somei tudo, nós já temos uma tabela nisso, né? Então eu peguei lá meu açaí, eu coloco X de açaí. Meu açaí custa tanto, o quilo, já vai dar na minha tabela a quantidade lá. Eu coloco X de açúcar, X de glucose, X de dextrose e assim por diante, de todos os produtos. Uma vez que eu coloquei todos os produtos, lá na tabela minha já vai estar assim. Deu 300 quilos, certo? De produto final. 300 quilos custa X. Por exemplo, vamos fazer um cálculo rápido. Se 300 quilos de açaí meu custa R$3.000, certo? Lá na minha tabela eu vou dividir por quilo, certo? Então, como que eu vendo o quilo? O açaí é um produto que não expande. Nosso açaí aqui, 1 litro é 1 quilo. Eu nem uso emulsificante no açaí. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu acho que deixa um gostinho residual. Eu não gosto de usar emulsificante. A gente não usa nada de emulsificante. Então, o meu pote de 1 litro pesa 1 quilo. Minha caixa de 5 litros pesa 5 quilos. Meu balde de 10 litros pesa 10 quilos. Tá? Então, como eu vou fazer esse custo? Então, se deu 3.300 quilos, eu tenho R$10 por quilo de produto, certo? O meu pote de 1 litro, eu pago mais em torno de R$1,50. Eu preciso ver certinho qual que tá. Tá tudo no nosso sistema aí, mas não tá aberto, tá? Então, assim, eu preciso ver certinho. Eu coloco, vamos pôr mais R$1,50. E eu tenho mais 50 centavos de a cinta do pote, certo? Então, de produto, o meu açaí, esse é tudo preço fictício, tá, gente? Mas de produto, o meu açaí de 1 litro, ele custa R$12, certo? Ele tem R$10 de açaí, R$1,50 de embalagem, mais 50 centavos da cinta para pôr na embalagem. Então é R$10 de açaí e R$2 de embalagem. Esse é o meu custo de matéria-prima, beleza? E aí, como é que eu vou colocar o meu custo fixo em cima dessa matéria-prima? Existem várias maneiras da gente fazer isso. Se a gente fosse uma grande empresa, nós vamos ter muitos custos a colocar. Por exemplo, uma grande empresa, ele coloca até por exemplo, no mês, 5% de maquinário imobilizado. O que significa isso? Cada mês que passa, você tem que ir colocando 5% do valor do seu maquinário, um exemplo, no seu custo, porque o que vai acontecer? Daqui a alguns anos, você tem que ter o dinheiro para trocar esse maquinário, certo? Senão você vai ficar obsoleto, você vai ficar com a máquina de 30 anos, vão surgindo coisas novas, vão surgindo máquinas novas. Você tem que ter o dinheiro para ir trocando essa máquina. É igual um carro, quando você vai fazer um custo, por exemplo, do seu carro, quanto que me custa o carro por ano? Se você comprou um carro de 50 mil, certo? Aí você gasta com manutenção, com gasolina, com impostos, com pneu, com tudo. Você gasta 10 mil no mês, no ano, certo? Um exemplo. Você fala, eu gastei 10 mil reais no ano no meu carro. Cara, o seu custo não é só 10 mil reais no ano. Porque esse carro de 50 mil que você comprou, talvez o ano que vem... Hoje a economia está meio doida, né? Por causa dessa Covid, a gente não sabe muito. Mas talvez o ano que vem o seu carro baixou 10%. Ele não vale mais 50 mil. Ele vale 45, certo? Então, quanto foi o seu custo? Você gastou 10 mil para você manter o carro e mais 5 mil. Porque se você for vender, você só pega 45. Entenda o que eu estou falando? Então, tudo isso entra numa empresa grande. Entra todos os custos possíveis. Mas e nós? A gente tem uma sorveteria. Um exemplo, às vezes tem um casal, ele montou uma sorveteria, ele não tem nem funcionário. Só tá ele numa loja pequenininha.
Ou ele vai conseguir fazer custo de capital imobilizado, custo de marketing, custo de tudo? Difícil. Então, para você que, por exemplo, não tem esses custos, não sabe fazer nenhum tipo de custo, a gente tem que desenvolver uma maneira um pouquinho mais simples. Talvez ela não seja 100% errada, 100% correta, 100% fidedigna, ela tem alguma variaçãozinha, mas você tem que ter, no mínimo, uma margem de segurança para você trabalhar. Você saber que você está ganhando para vender esse produto, certo? Então, vamos pensar aqui numa maneira legal da gente fazer um custo com uma margem de segurança, tá? E a gente não ficar refém de preço. Será que eu aumento? Será que eu não aumento? Por que eu vou aumentar? Por que eu não vou? O leite está caro, cara. E agora? Eu tenho que trocar de leite? Ou eu mantenho esse leite? Quanto que vai aumentar no meu produto esse leite? Certo? Tem que ter tudo na ponta da linha. Uma maneira simples, que você vê muita indústria, eles falam quando indústria assim para você fazer, uma maneira bem simples de custo, que ela é bem genérica, e eu não gosto muito de fazer não, que você tem muitas variáveis. É ponto 3. Então o cara faz o quê? Vezes 3. Um exemplo. O meu açaí custou R$12, certo? Eu vou fazer vezes 3. Eu vendo ele a R$36. Porque eles falam que assim, R$12, um terço matéria-prima, que é o meu custo, um terço o custo operacional e o outro terço seu é lucro. Qual é o problema de a gente trabalhar com esse tipo de custo, esse tipo de precificação de produto? É o seguinte, se você tem capacidade de produzir muito, você vende muito, talvez a sua margem de lucro está até maior, porque quanto mais você tem capacidade de produzir, depende se você for um cara que organizado, que tem uma capacidade boa de produção, que tem que sabe fazer a regra tudo certinho, que não tem desperdício, não tem nada, provavelmente seu operacional é menor que um terço desse preço que você está vendendo. Então você tem uma margem de lucro maior. Agora, se você é um cara que, eu vendo muito pouco, cara, o seu custo operacional é muito grande para você manter uma empresa. Pensa, eu tô na minha loja. A minha loja tem R$3.000 de aluguel e eu tenho 2 funcionárias. Estou dando um exemplo, tá? Então, eu tenho na minha loja o meu custo de aluguel, mais 2 funcionários, água, luz e tal. Eu tenho R$10.000 por mês, é o meu custo fixo na minha loja. Faça chuva, faça sol, abre ou não abre, vendendo ou não vendendo, eu tenho R$10.000 de custo fixo. Entendam? Beleza? Então, vamos pensar. Se eu vendesse R$30.000 na minha loja, faturamento meu mensal de R$30.000, 10 mil, que é meu custo fixo, seria esse um terço, certo? Eles falam, pô, legal, cara, então eu fiz a precificação boa, eu gastei 10 se eu produzir, eu gastei mais 10 mil do operacional, eu lucrei R$10.000. Esse é um exemplo. Agora, se a minha loja ela vende R$60.000, essa mesma loja, você vai falar assim, já não faz sentido. Por quê? R$60.000 seria um terço matéria-prima, beleza, eu gastei 20 mil para me vender 60 mil. O meu custo operacional continua sendo os mesmos 10, entendeu? Eu precisei colocar mais um funcionário, tá bom, mais 2, o meu custo operacional continua sendo 12, já não é o 20, entendeu? E o meu lucro sobrou mais. Agora, ao contrário, essa mesma loja com o mesmo custo eu vendi 20. E aí, cara, você vender 20, um terço você tem 6.600 e pouquinhos reais. Você tem de matéria-prima, só que você tem os 10 mil de custo de custo fixo. Só aí já deu R$16.000. Sobrou o quê? Se você vendeu 20, não sobrou um terço de lucro. Vocês entendem? Então, assim, é muito genérico, é muito complicado a gente trabalhar desse jeito, cara, porque a gente vai ficar refém de um faturamento. Se eu faturar o meu esperado, pode até fazer sentido o meu custo. Se eu faturar menos, eu dancei, cara, eu perdi. Se eu faturar mais, eu tenho uma margem de lucro maior. Mas será que não seria mais interessante? Eu estou faturando muito. Será que não é mais interessante eu fazer
minha margem de lucro está muito alta, eu estou satisfeito com a margem X, será que não é interessante eu fazer algum tipo de promoção, investir mais em marketing, ou eu abaixar o meu preço para ser mais competitivo? Entende? Então, essa maneira, ao meu ver, não é uma maneira ideal da gente fazer o custo do nosso produto. Tá? E aí, como é que a gente pode fazer um custo para a gente ter aquela segurança, ao mesmo tempo, cara, eu não sou fera de estatística, de matemática, eu quero pelo menos ter o controle da minha empresa, saber quanto custa o meu produto e por quanto eu posso vender, qual é a minha variável. Então, o que a gente deve fazer? Primeiro, o custo de matéria-prima sempre tem que ser feito, tá? Por isso que você tem que brigar quando você vai comprar matéria-prima, você tem que pesquisar, você tem que procurar promoções e você tem que comprar da melhor maneira possível. Lembra que para a gente ter lucro na sorveteria, uma sorveteria lucrativa, necessariamente não é só vendendo mais. A gente consegue ganhar na nossa compra, certo? Então, se você economiza R$2.000 numa compra, entendeu? Esse daí vai ser o lucro seu, né? Então, meu custo custa R$12 aqui. Se eu conseguir comprar os produtos tudo mais barato, 20% mais barato, meu custo aqui abaixou, cara. Então, consequentemente, se eu continuar vendendo pelo mesmo preço que eu vendo, eu tenho uma margem de lucro maior. Então, para a gente ter a chance de ter a nossa sorveteria lucrativa o ano todo, nós temos 3 pontos interessantes. É comprar bem, produzir bem e vender bem. Tá? Não pense que, para mim ter lucro eu tenho que vender sempre mais. Não, talvez o seu processo está errado, seu processo está falho, entende? Talvez você está perdendo dinheiro na sua operação, ou com muito desperdício, ou a operação está errada, a logística está errada, você está gastando dinheiro com a logística, ou você está comprando mal, ou você está vendendo pelo preço errado. São várias variáveis que vão comer o nosso lucro, tá? É bem comum, eu moro numa cidade grande, imagina, eu vou no mercado, cara, esqueci de comprar tal coisa, volto de novo. Aí eu vou só ir 3 vezes por dia no mercado. Cara, o mercado, sei lá, é 10 quilômetros. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você gastou 30 de gasolina. Você vai falar, isso é loucura, é besteira. Se você fizer isso 20 dias, você gastou 600 de gasolina. Sendo que se você tivesse organização, você ia uma vez só no mercado. Então ia sobrar mais tempo para você produzir. Você ia estar mais descansado e ia te economizar dinheiro. Coisas pequenininhas que você fala assim, cadê meu lucro? São R$600, cara. R$600 você paga o seu contador. Então precisa pensar em tudo isso. Não é, eu preciso necessariamente sempre tem que vender mais para me ganhar mais. Talvez não. Tem que ver se a sua operação está toda alinhada. Beleza? O que a gente faz para a gente ter esse custo? Para a gente falar, Carol, agora eu estou seguro, eu sei quanto custa o meu produto. Qual que é uma maneira legal da gente fazer esse custo e a gente não ter nenhum risco? Primeiro, custo da matéria-prima está feito. E aí, mas como é que eu vou fazer o custo por bola? Vamos pensar, gente? Você tem que pegar o seu balde, você está na sua formulação, você achou o quilo do seu produto. É sempre interessante você achar o quilo. Eu vou explicar para vocês por quê. Você acha o quilo do produto, o valor do quilo. Eu faço balde de 10 litros. Por exemplo, aqui na nossa empresa, o nosso sorvete premium, a caixa de 7 litros, ela pesa 5 quilos, certo? Mas eu tenho amigos que a caixa de 10 litros pesa 4 quilos, tá? É até um pouquinho abaixo da norma do que é permitido a quantidade de overroom. Mas, por fim, você põe de padrão, você fala, minha caixa pesa 4 quilos, minha caixa de 10 litros. Então, como é que você vai fazer o custo? Você vai pegar 4 quilos, o meu sorvete está custando R$10 o quilo. Então, 4 quilos, R$40. Mas a minha caixa eu pago R$7 na caixa. Eu tenho R$47 de custo de matéria-prima, certo? Eu vendo por bola. Cada caixa me dá 80 bolas. O que você tem que pegar? Você tem que pegar R$47, eu vou fazer uma calculadora aqui, tá? R$47 dividido por 80 bolas. Você chegou ao custo de 58 centavos a sua bola de sorvete. Esse é somente
o custo de matéria-prima, ok? Aí você fala assim, como é que eu vou calcular o meu custo fixo? Então vamos lá, vamos chegar a uma situação que o cara tem uma sorveteria pequena, ele montou uma loja, ele e a esposa, tá? Ele não tem funcionário, ele e a esposa vai lá e toca a lojinha, os dois, e ele vai falar assim, ó, cara, como é que eu vou calcular o meu custo fixo? O que ele tem que colocar? Primeiro, aluguel. Ah, cara, o meu ponto é próprio. Legal, o seu ponto é próprio, mas você investiu nele. Então, pegue um certo valor de aluguel e guarde esse dinheiro para você, cara. Guarde esse dinheiro para você investir em outra coisa, porque você tem que pagar um aluguel, você está usando esse ponto, tá? É meu, beleza, então guarda esse aluguel, guarda para você, pague para você mesmo, tá? Faça uma poupança, faz se você quiser aí, mas guarda. Então você tem um valor de aluguel. Água, luz, computador, internet, telefone. Ah, nesse caso ele não tem funcionário, mas salário. Então o cara fala assim, ó, tá eu e minha esposa aqui, cara, tá nós dois trabalhando. A gente quer tirar 2.500 cada um. Vamos, nós estamos fazendo uma simulação de um cara que montou a loja agora, tá? Num ponto pequeno, só trabalha ele e a esposa. Que não adianta também, tá, gente? Você quer montar uma loja pequena, começou agora e quer ter 10 mil de salário, você é esposa aí, meu amigão. Não vai dar não, tá? Tem que fazer milagre. Então vamos lá. O cara tem um salário e fala, eu quero tirar 2.500 para mim. A esposa fala assim, eu também quero 2.500. Com 5 mil reais de salário aqui, tá legal pra gente. Beleza? Beleza. Então você somou tudo isso. Vamos supor, ele está num ponto pequenininho, ele somou água, luz, aluguel, somou tudo. Ele tem 10 mil reais de custo fixo dele. Aqui entra também material de limpeza, tá? Ah, eu tenho costume, todo final de semana eu pego uma freelancer, eu pago 60 reais no dia trabalhado lá, coloco aqui também, tá? Tem todo esse custo aqui. Ele tem 10 mil reais. Eu produzo todo dia. Aí ele tem um maquinário lá, trabalha ele e a esposa, ele fala pra mim assim, ó, eu consigo fazer, todo dia eu produzo, vamos pensar no número aí, eu produzo 1.000 picolés, todo dia, eu faço 1.000 picolés, certo? E mais 10 caixas de sorvete, vamos pensar nesse custo, certo? Então eu tenho capacidade de produzir 1.000 picolés e 10 caixas de sorvete por dia. Vamos pensar uma situação aqui. Ele não tem 10 mil de custo fixo? Eu trabalho todo dia. Eu trabalho os 30 dias. Ele vai pegar esses 10 mil reais e ele vai dividir por 30. 333 reais por dia é o custo fixo para esse cara manter a empresa dele aberta e produzir o produto dele. Consegue entender? Por que eu estou falando isso para vocês? Vamos supor que eu vou arredondar, só para você ter uma ideia. Se ele tem essa capacidade de fazer 1.000 picolés e 10 caixas por dia, vamos pensar em outra situação, ele faz 2.000 picolés no dia. Certo? É a capacidade dele. Fala, cara, eu fico todo dia eu trabalho, um dia eu faço picolé, outro dia eu faço caixa. Então eu faço 2.000 picolés no dia e eu faço 20 caixas no outro. Então, beleza? O que ele vai pegar? Ele pega esses 2.000 picolés, ele vai dividir 2.000 dividido por 333. Desculpa, 333 dividido por 2.000. Ele tem 16 centavos de custo por picolé. Certo? O que ele fez? Ele pegou esse custo para ele manter a loja aberta dele. Ele tem 16 centavos de custo por picolé. Então ele pegou esses 333 reais, que é o custo fixo do dia dele, e ele dividiu pela quantidade de picolé que ele conseguiu fazer, que ele consegue vender, certo? Caixa, se eu pego 333, é a mesma coisa, ó, 333 dividido por 20 caixas. No outro dia eu só faço caixa, vou fazer 20 caixas de picolé. Ele tem mais R$16,65 por caixa. Então, olha que interessante. Ele somou os custos fixos dele,
dividiu por 30, ele chegou qual é o custo fixo dele diário na loja dele. E ele dividiu pela capacidade produtiva, certo? Olha, eu produzo 2.000 picolé por dia, ou eu produzo 20 caixas de sorvete por dia. Então, olha que interessante. A caixa de sorvete que a gente fez a conta, que custava R$47, eu vou somar o quê? Mais 16,65. 47 mais 16,65. A minha caixa de sorvete de 10 litros, ela custa R$ 63,65. Isso é matéria-prima e mais custo fixo. O meu picolé, eu somei aqui, ele custa fruta e leite, um pelo outro, ele custa de matéria-prima 30 centavos. Tá? O picolé é bem baratinho, bem simples. Eu tenho que somar o quê? Eu não consigo fazer 2.000 por dia, mais 16 centavos de custo fixo. Então, qual que é o custo do meu produto aqui? Matéria-prima mais custo fixo. Meu picolé, no caso, ele sai 46 centavos, tá? Aí você vai falar assim, gente, pô, mas e o custo variável? Não entra? Tudo isso entra, gente. Mas nós estamos falando aqui de um início para quem não sabe fazer custo, nunca fez e começar a ter uma base. Ou por que eu estou falando isso? Se você somar matéria-prima mais o seu custo fixo e chegar no preço, fica fácil da gente ter pelo menos uma base na hora que a gente for precificar o nosso produto, tá? É interessante fazer isso. E nós temos que levar em consideração que é o seguinte, não dá para a gente trabalhar só vezes 2 nosso produto. Por exemplo, eu vou pegar esses custos e vou fazer vezes 2, porque o nosso produto é sazonal, gente. A gente não vende o ano inteiro igual, tá? A gente vende no inverno? Lógico que vende. Tá? Dá para ter lucro no inverno? Lógico que dá. A gente tem. Mas o verão que é o negócio, que é o bicho, que a gente tem que trabalhar pra caramba, que a gente ganha muito dinheiro. Então é no verão. Então a gente tem que ter uma margem maior para trabalhar com o sorvete. Uma vez que você pega esse custo fixo, mais a sua matéria-prima, vamos falar do nosso picolé. Ó. Nesse caso aqui, pô, meu picolé está custando 46 centavos, beleza? E a minha caixa de sorvete está custando, quanto que eu marquei aqui? 47 mais 16. A minha caixa de sorvete está custando 63,65. Vou arredondar para R$63. Beleza? Pô, e agora, cara, como é que eu vou saber quanto custa a minha bola de sorvete? Lembra? 63 dividido por 80, que é o número de bolas que dá uma caixa de sorvete. Então agora eu tenho 78 centavos custa cada bola minha de sorvete. Beleza? Como eu vou vender esse produto? Como eu consigo fazer uma precificação para mim? Ter uma margem de segurança, não ter prejuízo vendendo e conseguir ter lucro. E nós aconselhamos você, no mínimo, fazendo esse custo aqui, matéria-prima mais custo fixo, no mínimo você trabalhar a ponto 3. Então, por exemplo, a minha bola de sorvete aqui está custando 78 centavos, certo? Custa a minha bola. Eu vendo por bola. Se eu fizer, 78 centavos vezes 3, vai dar 2,34. Aí você fala, pô, não tem nenhuma bola que custa 2,34. Realmente, mas o que você vai precisar colocar lá? Mais a sua embalagem. Ou você vende na embalagem, ou você vende na casquinha. Isso aí faz parte do seu custo fixo. Lembra? Então, pensa, uma casquinha hoje deve estar em torno de, não sei, depende se você compra direto, como distribuidora, vamos considerar 50 centavos uma casquinha, a casquinha wafer para colocar a bola. E uma embalagem de isopor deve estar em torno de 20 centavos, deve ser mais ou menos isso.
Se você falar assim, pô, cara, eu vendo meio a meio, eu quero fazer o mesmo preço, tanto faz a casquinha ou a embalagem de isopor. Tem gente que prefere casquinha, tem gente que prefere isopor. Se você falar assim, ó, você tem duas opções, ou você vai vender na embalagem de isopor num preço e na casquinha um pouquinho a mais, ou você vai vender na média. Então, se uma custa 50 centavos e a outra custa 20, eu vendo mais ou menos igual, vamos fazer meio, eu vou colocar 35 centavos de custo, certo? Que seria a minha embalagem, ou a casquinha ou o isopor. Então eu tenho que pôr 78 centavos mais 35. Vamos lá. 78 mais 35. R$1,13. Gente, tá dando para entender aí ou tá um pouquinho complicado? Quando a gente fala de matemática, a gente tem que ir colocando no papel, não tem jeito, né? Então, por exemplo, ó, se eu pegar agora 1,13, ó, 1,13, como que eu cheguei nesse valor, nesse custo? Esse custo é o valor da minha matéria-prima mais o meu custo fixo. Aqui eu estou somando uma bola de sorvete mais a embalagem. Se eu pegar 1,13 vezes 3, já deu 3,39. 3,40. Já melhorou a nossa margem lá. Dá pra gente trabalhar. E 3,40 nós estamos falando de uma bola de sorvete bem barata. Certo? E agora, como é que eu vou somar o meu cascão? Quando pego o meu cascão, eu não vou usar a mesma embalagem para mim colocar uma ou duas bolas? Então eu falo assim, eu estou usando a mesma embalagem, agora é o meu cascão de 2 bolas. Então como é que a gente faz? É exatamente o mesmo procedimento, ó. 78 centavos de uma bola, mais 78 centavos da segunda bola, mais 35 centavos da embalagem. Deu 1,91, certo? 1,91 vezes 3,3 deu 5,73. 5,75. Então eu posso facilmente vender uma bola a 3,40, 2 bolas a 5,75. Se eu trabalhar no mínimo com essa margem, eu tenho uma total segurança de eu vender o meu produto e ter lucro com ele. Tá, gente? Isso é importantíssimo para a gente manter a saúde financeira da nossa empresa. Senão você vai chegar no momento que você fala assim, pô, eu vendo pra caramba e não tem dinheiro, cadê meu dinheiro? Você vende, daqui a pouco você tem que pagar a conta, não vai sobrar dinheiro. Então precisa fazer isso. Agora, isso é uma via de regra? Pô, eu fiz isso, eu só posso fazer assim? Como é que ou eu posso diminuir um pouquinho? Ou eu posso aumentar um pouquinho? E aí, cara, o que eu preciso fazer? Não, isso não é uma via de regra. Isso varia muito do que? Do local que você está, certo? Da região que você está. Talvez você está numa região mais cara, você paga um aluguel maior. Cara, você pode aumentar um pouquinho o seu produto, certo? Pensando que o nosso custo fixo já vai aumentar, porque você vai aumentar o aluguel e tal, mas mesmo assim, você pode aumentar um pouquinho o seu produto, então uma margem maior. Pensa que sorvete nós temos que trabalhar com uma margem grande, que nosso produto é sazonal. Como qualquer produto sazonal, não dá para trabalhar nessas margens de 30%, 40%. Não dá, cara. Não dá, vai dar ruim. Beleza, gente? Então a gente pensa nisso, ó. Depende do local que eu estou, depende da minha demanda, né? Oferta e demanda. Por exemplo, você está num evento, tá calor, só você tem sorvete. Você pode aumentar, porque todo mundo vai querer tomar sorvete. Não tem nada de errado nisso, tá, gente? Isso chama oferta e demanda. Vocês lembram na época da Covid lá, quanto custava uma caixa de luva? Quanto custava aquelas máscaras descartáveis? Quantos governos pagavam em respiradores? Por quê? O mundo inteiro queria respirador e não tinha como produzir, cara. Então a oferta, a demanda estava muito grande e a oferta muito pequena. Por isso que as coisas ficaram num preço absurdo. Você vai ver agora, para você comprar luvas e máscara, voltou o preço normal. Tá? Isso funciona para qualquer mercado. É isso que dita o preço. Tá bom? Que mais? Escassez. Só tem eu aqui na região aqui. Posso aumentar um pouquinho, sim. Tá? Não tem problema nenhum. O que nós aconselhamos é nunca diminua isso. Nunca diminua abaixo dessa margem.
senão você vai ter problemas. Porque, ó, pensa que não está incluso aí, você vai crescer, tá? A tendência é a gente quer sempre crescer, a gente vai cada vez lucrando mais, você vai aumentar a sua estrutura, você vai aumentar a sua capacidade. Nesse custo aqui, a gente não está considerando algumas coisas. Por exemplo, se você falar assim, eu fiz vezes 3, então significa que 1/3 é meu custo, os outros 2/3 é 100% lucro? É só meu lucro? Não, porque nós não estamos considerando alguns custos de variáveis, que aí complicaria um pouquinho mais a equação para quem não faz custo. Então, nós não estamos considerando pelo menos 4% de imposto. Tá? Se você é MEI, tá bom, você não tem esse imposto, mas se você é um simples, você tem esse imposto. Então, nós não estamos considerando 4% de imposto sobre mercadoria vendida, sobre nota fiscal. Nós não estamos considerando 1,5%, 2% na maquininha, entendeu? Por isso que a gente faz esses vezes 3, para a gente ter essa margem de segurança, tá? Gente, esse é um custo bem primário, tá bom? Mas para quem não faz, já vai ajudar muito na sua empresa, tá? E aí olha que legal, você vai falar assim, minha caixa não custa R$63, por exemplo? E se eu tô com o meu tempo ocioso aí, cara, chega um cliente e fala assim, pô, eu quero que você faça 40 caixas de sorvete para mim. Você vai desprender de 2 dias de serviço. O cliente vai pegar esse buffet, sei lá, ele quer comprar essas 40 caixas de você. Você já sabendo que ela custa R$63, aí você não vai conseguir colocar ponto 3 para o seu cliente revender. Lembra, nós estamos falando de produto final, mas pô, se custa 63, se você falar assim, eu vou vender a 120 essa caixa no cliente, você está quase ponto 2, certo? Então aí o que você tem que levar em consideração? Não, eu não vou vender não, cara, porque não está ponto 3. Você está com tempo ocioso, você não está produzindo e você está ganhando R$60 por caixa. O cara quer 40 caixas. Olha só conta, se você pegar 40 vezes 60, são R$2.400. Vale a pena vender essas 40 caixas ou não? Para o seu cliente. Ou não, eu tenho que seguir aquilo lá que eu fiz. De qualquer jeito, eu não vou vender essas caixas. Ele vai pegar de outro. Pensa que ele não é o seu cliente, ele é um buffet. É um cliente de oportunidade. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Agora, nós estamos em junho, certo? Então, é uma época de temporada baixa. Eu trabalho com meu estoque de picolé aqui, na câmara fria, no máximo uns 10 mil picolé. No máximo, estourando é 10 mil picolé. Às vezes 7, às vezes 8, fica nessas, mais ou menos nessa média. Eu gosto de trabalhar no mínimo, os picolés que vendem mais, eu tenho que ter no mínimo 500 picolé. A gente também produz todo dia se precisar, mas por fim eu gosto de ter em torno dos 10 mil picolés no inverno aqui. Eu tive, o ano passado, um cliente que ia fazer uma festa grande, era um evento numa cidade litorânea, só ele poderia vender sorvete, um show bem grande. Ele me pediu 10 mil picolés. E ele falou, cara, eu preciso de preço. E o meu picolé, aqui na fábrica, dependendo do volume, a gente passa a partir de 1,25 até... Aí tem picolé até 3 e pouco, né? Começa 1,25 de frutas e aí em diante a gente passa. Ele falou, cara, eu preciso de 10 mil picolés para amanhã, tá? E eu pago 1,10. E aí? Fecha ou não fecha? Eu fiz meu custo lá, cara. O mínimo era 1,25. A hora que eu fui fazer o meu custo do meu picolézinho, que custava... Eu não lembro quanto custava, mas que seja, que custa 50 centavos. E aí, cara, vale a pena vender 10 mil picolé por 1,10 ou não? Era um tempo de frio, tá? Eu tinha tempo para mim fazer, para mim repor esse estoque sem problema nenhum. Eu conseguiria repor durante a semana tranquilamente aí. E era uma venda que é uma oportunidade única. Esse cliente não vai ser meu cliente. Pode vir a ser depois, mas, pô, cara, ele tava procurando um cara que tinha 10 mil picolé para um show que ia ter no outro dia. Ele não veio aqui porque, nossa, ele adora o meu sorvete. Ele nem conseguia minha empresa, nem conhecia minha empresa. Então ele colocou ali no Google, procurou a nossa empresa e ele chegou até a gente e falou, cara, eu preciso para amanhã. Mas eu fechei na hora. Eu falei, tá fechado, cara. Ele me pagou o Pix, eu entreguei esses 10 mil picolés para ele. Aí você fala, pô, cara, mas
Na loja eu vendo a partir de R$ 2 cada picolé. Você fala, pô, mas você fez a R$ 1 pro cara, R$ 1,10. Eu fiz a R$ 1,10. Por quê? Porque ele me deu lucro. Eu só pude fazer esse preço, R$ 1,10, porque eu sei na ponta do lápis quanto custa o meu picolé. Qual é o meu custo fixo? Entende? Esse R$ 1,10 que eu fiz aí, cara, esse lucro que me deu de 4, 5 mil reais, né? 10 mil picolés, a R$ 1,10, ele me pagou 11 mil reais. Esse lucro que deu, pô, cara, eu já paguei um funcionário, eu já paguei energia da fábrica. Então, quer dizer, o funcionário tá aí, eu tô aqui, a gente tá tudo aqui, os maquinários estão aí, tem produto aí para fazer, eu não tenho motivo nenhum para não vender, tá? Agora, pensa numa outra situação. Eu tô no verão, cara, tô trabalhando pra caramba, a gente tá produzindo 12 horas por dia. Eu não tô dando conta de vender na minha loja. Tá faltando sorvete na minha loja, eu vendo bem, cara. Eu tenho uma margem boa de lucro. Chega um cara desse, na mesma situação, você vai vender os 10 mil picolé para ele e vai ficar sem picolé na tua loja? Vai ficar com sua loja alguns dias faltando picolé? Aí eu não venderia, de jeito nenhum. Entendeu? Então são situações específicas que você precisa analisar. Por exemplo, terceirizar produtos. Às vezes vai chegar um cara em você e vai falar assim, pô, cara, eu queria que você terceirizasse meu produto. Eu já tive algumas conversas nesse sentido. O cara falou, pô, Dudu, eu vou te entregar a matéria-prima, eu quero que você produz para mim. Produz para mim. Produziu, um dia de câmara fria, me entrega que eu armazeno. Quanto você vai me cobrar? Por litro, por caixa ou por quilo? Como eu vou fazer esse custo para esse cliente se eu não tiver o meu custo fixo? Entendeu? Porque nesse caso eu não tenho custo com matéria-prima. A matéria-prima é dele. Ele compra e traz para mim. Mas eu tenho que ter no mínimo meu custo fixo para mim fazer. Eu vou falar assim, pô, cara, eu vou te cobrar X por quilo. Quantos quilos você quer por dia? Eu vou ver se está dentro da minha capacidade. Às vezes você pega um cara, você tem uma máquina que está um pouco mais parada, você consegue produzir mais, mas para você pegar determinada produção, você vai precisar contratar mais um colaborador. E esse colaborador vai entrar no seu custo fixo. Você fala, pô, eu estou contratando um cara só para produzir para esse cliente. Ele tem que entrar no custo. Entendeu? Entrou no seu custo, você tem que calcular uma margem legal para você trabalhar. Você tem que saber o seu custo fixo. Você vai ter que ter uma margem legal, porque quanto mais usa a máquina, dá manutenção. Certo? Mais usa a máquina, dá manutenção, cara. Não pode quebrar. Tá? Então você tem que ter essa margem para manutenção de máquina. E você tem que ver se é interessante para você. Ah, cara, eu tenho uma câmara fria só. Vale a pena eu terceirizar um cara desse? Esse cara vai ocupar metade da minha câmara fria. E o meu produto eu ponho aonde? Me vender na loja. Entendeu? Então não vale a pena. Outra situação, eu tenho 2 câmaras frias. Uma fica mais desligada do que ligada. Porra, vale a pena atender um cara desse. Eu tô com maquinário ocioso. Então vale a pena eu ganhar um pouquinho só por produto, mas eu fazer minha máquina girar. Eu consigo girar, consigo ter um capital de giro, consigo movimentar minha empresa. Então vale a pena. Então são situações específicas que tem que ser analisado ponto a ponto, certo? Naquela história que eu contei para vocês, não valia a pena o cara colocar uma maquininha soft na frente da loja dele, ele matou a loja dele. Um exemplo, quando surgiu as paletas. Na nossa sorveteria, na época o ticket médio era em torno de R$ 18 mais ou menos, alguma coisinha assim, na nossa loja. Quando surgiu a paleta, deu aquela febre, a turma vendia paleta R$ 10. E eu fui em algumas paleterias. Eu falei, cara, o que a gente mais vende na nossa loja lá é o sorvete premium, tá? É o campeão de venda. Quando você puxa, nós temos sorvete premium, potes, que seria uma segunda linha, picolé, que é uma linha intermediária, açaí self-service, nós temos tudo isso daí. Só que se você puxa o nosso faturamento lá, 60% é o sorvete premium. Às vezes 70% da venda é sempre o sorvete premium. Sempre. E aí eu falei assim, pô, cara, se o cara gasta 18 com a gente, nosso ticket médio, na hora que o cara pegar uma paleta, ele não vai pegar sorvete. E ele também não vai pegar 2 paletas. Porque a gente observava em paleteria, eu sentava lá e eu falava, pô, cara, eu via todo mundo lá comprando uma paleta. Aí, mas chegava 4 pessoas, cada um comprava uma paleta. A paleta custa R$ 10, pesa 110, 120 gramas. Difícil alguém comer 2 paletas. Aí o que nós pensamos? Falamos, não vamos colocar paleta agora, que não é a hora.
Então nós vamos trocar um pelo outro. Minha paleta me custa X, me vender 10 eu tenho tanto de lucro. Meu sorvete me custa X, me vender 18 eu tenho tanto de lucro. Então, foi essa conta que a gente fez. Passou aquele boom da paleta. Hoje nós temos paleta. É uma opção a mais que nós temos lá na loja, de paleta. Tá? Então, todas as situações que você for fazer, você tem que analisar a sua situação específica. Tá bom? Não vai nessa que, nossa, se não fizer, eu não venderia se eu não ganhar menos que isso. Cara, eu não sei se tá precisando de dinheiro. Talvez você esteja precisando de dinheiro, cara. Você tem que abrir um pouquinho as pernas. Você tem que trabalhar de acordo com a sua realidade. Esse é o fato, tá? Não tem outro fato, cara. Tem que trabalhar de acordo com a sua realidade, tá bom? Mas quanto mais você tiver a sua empresa na palma da mão, melhor é. Eu tenho custo, eu sei se vale a pena lançar um produto novo, por quanto eu vou vender esse produto novo. Aí você fala assim, pô, vale a pena eu trocar de maquinário? Quanto eu vou conseguir produzir a mais? Ou vale a pena eu comprar um maquinário específico e me fazer esse produto novo? Quantos produtos eu vou ter que vender por mês para me pagar esse maquinário? Você só consegue fazer essas contas, você só consegue saber esse valor se você souber o custo. Não tem outro jeito, tá? Eu contratei mais um colaborador. Pô, eu tenho que vender quanto para me pagar esse colaborador? Eu consigo pagar ele? Entendeu? Vale a pena? Tudo isso tem que estar na ponta da linha. Lembre-se, gente, a gente trabalha com sorvete. Eu adoro, cara. Eu adoro sorvete. Eu costumo brincar, a gente brinca que sorvete é igual pinga. É comum você ver o cara que tinha uma sorveteria, ele fecha, vai para outro ramo, ele volta de novo para a sorveteria. A família é assim. Sorvete é legal, cara. É um ramo fantástico. São bastante famílias que trabalham junto. É muito interessante o sorvete. Só que é um negócio, gente. A gente tem que ganhar dinheiro. Se nós não ganharmos dinheiro com sorvete, vai acontecer a seguinte situação. Nós vamos começar a perder o prazer de trabalhar, nós vamos começar a se desinteressar pelo nosso negócio. Quando a gente começa com esse desinteresse, a gente começa a deixar algumas coisas passar batido, a gente não percebe, a gente deixa de ser observador, a gente começa a não prestar atenção nos detalhes, tá? A gente começa a ter problema na família, porque vai faltar dinheiro, você vai querer cobrar em outra coisa, tá? Nós vamos ter problema com o cônjuge. Não é legal, gente. A nossa empresa tem que sempre dar lucro, tá? É satisfatório, sim, ver o cara feliz com o nosso produto, ver o cara alegre. Eu sei que é satisfatório, é excelente, mas nós precisamos, como retorno, ter lucro, tá bom, gente? Isso serve para qualquer negócio, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, coloque no papel e vamos para cima. Só para a gente fazer um resuminho bem básico, como eu faço o meu custo. Somei minha matéria-prima, somei o meu custo fixo do mês inteiro, dividi por 30 meu custo fixo, tenho o meu custo fixo diário. Vou ver quanto eu consigo fabricar dessa matéria-prima por dia. Eu faço 20 caixas de sorvete, eu vou pegar esse custo diário e vou dividir por 20. E aí nós vamos chegar no custo do nosso produto. Ó. Custo de matéria-prima mais o custo fixo. Chegamos nesse custo, como a gente faz para a gente precificar ele? No mínimo, 0,3. Então, matéria-prima mais custo fixo igual X. Preço de venda, X vezes 3. Acertamos o nosso preço de venda e vamos para cima. Beleza, galera? Então é isso. Um grande abraço. Valeu, tamo junto.